Aoba, minha tropinha, trazendo pra vocês uma obrinha nova, graças a Deus. Essa obra aqui eu já tenho um capítulo disponível pra fazer a continuação, então caso vocês gostarem, me avisa que eu trago mais. E caso vocês queiram ler, é claro, tem disponível também lá na Blade Toons, então é só correr lá pra ler. Pesquise por Arquiteto de Masmorra de Rank Nacional, vai estar lá disponível. Mas é isso, não vou me enrolar não, então siga meus bons. Dessa vez, a nossa obra começa um pouco diferente, um pouco mais pacífica, por incrível que pareça. Quer dizer, não tão pacífica assim, porque a gente tá junto com o nosso grupo de resgate. E alguém lá dentro tá dizendo que tem péssimas notícias. Os caçadores coreanos que desafiaram hoje um portal de 6 estrelas, falharam mais uma vez. Após mais um fracasso, os internautas não reagiram de uma forma muito boa, sabe? Estão mandando o grupo desistir e parar logo com essa história de caçador. O motivo é porque a Coreia não quer ser zoada pelos outros países, sabe? É tipo como se fosse time de futebol, só que você pode morrer se der mole. O Quatro Olhos ali atrás comenta que a rivalidade com o Japão já é coisa do passado. A rivalidade de hoje em dia é mais com os Estados Unidos. Mas o outro moleque diz que pode até ser, sendo com os Estados Unidos ou com o Japão não muda. O que importa é que esses malditos ainda ganham mais dinheiro do que eles. É aí que o motorista, que no caso é o nosso chefe, diz que mesmo assim, eles devem ter fé nos novatos. Não é isso, Seo Yu? O nome do nosso prota é um pouquinho complicado e diferente, eu não sei pronunciar, mas vamos dar um apelidinho maneiro pra ele. Prota. Vê se não seria perfeito pra esse maluco? Não, tô brincando. Além de chamar de prota, a gente pode chamar ele de Yu. Agora, Seo é meio estranho, não vai prestar não. Só pra contextualizar e deixar mais claro, o nosso prota, nessa equipe de emergência, tem a patente de líder do departamento de resgate. Enfim, ele diz pro seu chefe que é melhor só focar na chamada de emergência que eles estão lidando. O coroa diz que sabe, mas ele só tá falando pra confiar nos mais novos. Apenas isso, porque o moleque sempre tem que ser tão sério. Bom, a rapaziada dentro do carro começa a mudar de assunto. Ele diz que no final das contas, todas as guildas de caçadores são iguais, mas quem realmente paga o preço e aguenta toda a pressão, no caso, são eles. O prota fica meio cansado de escutar isso tudo. É a típica reclamação de um funcionário público. Mas fazer o quê? Essa é a posição deles. Existe algo chamado Agência de Caçadores. Essa é uma organização majoritariamente formada por despertados de nível intermediário. Tipo D... mais D. Não vou falar C, mas é mais ali pro D. D pra baixo, digamos assim. Nessa instituição, tem vários departamentos, como o de atleta, o de supervisão e o de resgate, que atua mais diretamente no local. Com esse sistema, quando algo dá errado dentro dos portais, são os caçadores de resgate que salvam outros civis e os próprios caçadores. No caso das guildas, que o prota é do resgate, vocês já entenderam. Mas o principal papel do nosso moleque é um pouco diferente. Ele tem uma habilidade como se fosse de localizar, buscar, sabe? Agora que vocês já entenderam, vamos direto pro nosso local. O carrinho da nossa rapaziada finalmente chegou no local desejado. O capitão começa a chamar por todo mundo e manda todo mundo prestar atenção. Eles estão entrando nesse portal para resgatar os membros da guilda Epic. Todo mundo deve ficar atento para entrar e sair vivo. Não é para dar mole e tomar uma sarrafada. Porém, antes deles entrarem, um velhinho aparece e fala que, meu Deus, olha para isso, eles estão trabalhando duro. Tinha que ser o querido departamento de resgate. O nosso garoto não gosta nem um pouco disso. O motivo? Esse velho tá sendo muito ousado, muito audacioso. Como é que chega assim falando com eles desse jeito? E olha que o velho falou de forma tranquila, elogiando, né? Mas calma que vocês vão entender. Ele é um executivo da guilda Overcross. Mas quem é essa guilda Overcross? Não os babacas por aí. Mas o nome desse maldito é Baek. A guilda Overcross força pequenos grupos de guildas, que no caso são seus parceiros entre aspas, a entrar em vários portais. Claro que todo mundo lá dentro acaba indo de arrasta, ou muitas vezes, pelo menos 2 se lascam. Só que isso pra Overcross não é nada. Independente do que aconteça, eles saem ganhando dinheiro. Traduzindo, esse aí é um velho cuzão, responsável por incontáveis chamadas de emergência. O prota empurrando o seu líder, que eu já nem sei se é o líder mesmo, já diz que eles estão com pressa. Então, com licença, senhor babacão. Ele não chama o velho de babaca bem alto, né, pro velho não escutar, mas mesmo assim é um babacão. Olha, o miserável ainda fala que a guilda dele pode ajudar com assistência e ainda pergunta se o prota tem certeza que não precisa. Tipo assim, o problema é deles, eles chamam a equipe de resgate e ainda se oferece a ajudar. Olha só que maluquice. Só que como o prota sabe que eles estão fazendo isso tudo pra ganhar reputação, ele diz que sua equipe dá conta do trabalho. O velho fala que se esse for o caso, então tudo bem. Na verdade, é uma pena pra esse velho maldito, né? Porque pra gente é graças a Deus. Lá dentro da masmorra, a gente começa a escutar alguém falando pra pessoa não partir. É pra ficar ali, aguente firme. Ela já enviou o sinal de emergência. O time de resgate vai chegar a qualquer momento. O problema é que do lado dela, oh meu Deus do céu, tipo assim, digamos que ela não tá num local muito pacífico, sabe? Ela fala pro cara resistir e não morrer, mas quem tá indo de base é ela. A criatura maldita já tá vindo com mãozão pra dar um fim na garota. Mas claro que isso é só pra dar um clímax no início da nossa obra. Realmente, a equipe de resgate tava chegando. O nosso prota consegue cortar a criatura antes que ele consiga agarrar a garota. Não, e é engraçado, reparando agora desse ângulo daqui, que ela tá falando pro cara não partir, sendo que o cara já tá partido na metade. Me diga só, como é que um cara desse vai sobreviver numa situação assim? Eu acho que na verdade ela só ficou traumatizada, sabe? Porque a única que tá viva ali mesmo é ela, porque de
De resto, meu amigo, já foi todo mundo de base. O Prota diz pra garota não entrar em pânico. O resgate chegou. Olha que herói. Eu acho que o nosso garoto tá carente querendo arrumar uma namorada, porque pra chegar desse jeito aí... Enfim, o capitão grita pelo nosso Prota. Ele diz que os Ghouls apareceram pelo mesmo caminho que eles vieram. É bom, moleque, achar outro caminho pra eles darem um fora dali. Bom, escutando seu capitão, o Protinha começa a ativar o seu poder. O moleque ativa a sua habilidade de onda silenciosa. Com essa habilidade, basicamente, o Prota começa a varrer toda a masmorra. Pra ser mais preciso, o moleque até parece um morcego. Ele tenta focar nos sons, na vibração, como se estivesse mapeando tudo através de ondas sonoras. Não, na verdade, o Prota confirma isso pra gente. Ele mapeou toda a estrutura da masmorra através de ecos. E com isso, ele acha uma sala estranha. E dessa sala estranha, ele acha finalmente a saída. Ele grita pro grupo que ele finalmente achou uma rota. Vamos partir enquanto é tempo. O capitão diz que esse é meu garoto. Bom, pra eles partirem de uma vez, ele acaba pegando a garota e jogando ela nas suas costas. É claro que ela não entende muito bem o que tá acontecendo, mas pô, imagina só essa garota canelando. Deve ser uma lentidão absurda. Enfim, vambora cambada que os monstros estão vindo logo atrás, no meio do caminho. A garota diz que sabe que não tá em posição de reclamar, mas ele tem certeza que esse aqui é o caminho, pelo menos o caminho certo. O capitão diz que o buscador dele pode até ser um rank D, mas as suas habilidades são de mais alto nível nesse país. Então ela não precisa se preocupar. Na verdade, é isso que o capitão disse com tanta confiança. Mas depois ele começa a pensar se essa confiança não tá meio errada. Ele grita pelo moleque, perguntando se realmente esse é o caminho. Isso não tá fazendo sentido. Tem cada vez mais desses Ghouls. Se continuar assim, eles não vão aguentar por muito tempo. Até a garota que era pra ser resgatada agora tá lutando também. O Prota sabe que tem alguma coisa de errado, mas definitivamente esse é o caminho da saída. Só que o problema é que os Ghouls também sabem disso. O real problema é que provavelmente eles estão sendo controlados por um necromante. Ativando a sua habilidade de sexto sentido, o Prota diz que consegue sentir os olhos desse maldito sobre ele. O moleque tem certeza que tem alguém por perto controlando esses Ghouls. É aí que de repente alguém bate com um cajado no chão. Esse cajado, na verdade, ativa um círculo que pega 3 dos nossos membros. O capitão começa a perguntar o que diabos é aquilo. O Prota grita que, meu amigo, você é cego? Isso é magia. Eles devem sair desse círculo imediatamente. Só que não funciona bem assim. O necromante também é bem espertinho. Sacana e achando tudo muita graça, ele também move o círculo mágico. O capitão grita pro Yu esquecer ele ali e começar a correr pra fora. Mas é aí que alguma coisa bate nas costas dele. Só que o que bateu foi o pé do Prota, jogando ele pra longe do círculo. É melhor que um seja capturado do que 2 ou 3, né? O sisteminha avisa que a velocidade de movimento do nosso garoto foi restringida. Não é que ele vai ficar mais lento, é que ele realmente não vai conseguir se mover. De longe, o capitão grita pro Prota esperar mais um pouco. Ele vai dar um jeito de tirar o moleque disso. Mas o Prota grita pro capitão nem pensar em chegar perto. Se o Lihan, que no caso é o gerente, que no caso é o capitão, não sair dali agora, vai todo mundo de ralo. A melhor alternativa é pegar todo mundo e sumir. O capitão, claro que odeia essa alternativa, mas ele também sabe que não tem o que fazer e que vai ter que seguir o conselho do Prota. Ele diz pro garoto que sente muito, mas o Prota responde que relaxa, meu capitão. Não haja como se eu tivesse morto. O moleque não tem intenção nenhuma de morrer agora. Mas por mais que ele não esteja com essa intenção, a situação também não tá muito boa pro lado dele. Ele pergunta pros monstros se eles estavam brincando com eles esse tempo todo, não estavam? Ainda mais esse tal de Caracle. No caso, Caracle é essa criatura horrível aí que vocês estão vendo, que no caso é o chefe da masmorra, também conhecido como Necromante. E por incrível que pareça, o Caracle sabe falar. Ele diz pro Prota que esse era o plano, brincar um pouquinho. Mas o garoto surpreendeu ele. Realmente, o moleque é muito bom em fugir. Como é que o Prota conhece tão bem a planta da sua masmorra? O Prota diz que bem, se a criatura deixar ele ir, talvez ele conte. Me estendendo a mão, o Caracle diz que tudo bem. A curiosidade dele é grande, mas também não tem pra que saber disso. É só transformar o garoto num Ghoul e já era. Bom, como a gente tinha dito antes, o garoto não tem nos seus planos morrer. O pior é que a situação realmente não tá nada boa pro lado dele. O sistema mesmo avisa que ele foi amaldiçoado e a cura foi diminuída. Fora que essa maldição ainda vem com a dor insuportável. Enquanto sente isso tudo, o moleque começa a dar uma viajada. Ele pergunta se estava blefando esse tempo todo. Tipo, ele estava blefando. O moleque diz isso porque se ele tivesse pedido ajuda ao capitão, talvez tivesse conseguido sair com vida desse lugar. Mas não, ele não poderia arriscar tanto assim. No mundo existem os caçadores de guildas que só querem dinheiro. Eles nem sequer pensam em salvar vidas. Em um mundo repleto de pessoas assim, o Prota quer ser diferente. Se for pra ser parecido com alguém, por que não ser parecido com o herói que o salvou? O herói até pediu desculpas na época, porque não conseguiu salvar ninguém além dele. Mas mesmo assim, se for pra ser como alguém, ele seria igual a esse herói. Seu herói não era um guerreiro de guilda, e sim um
caçador do departamento, um caçador que protege os fracos. Por esse ideal, o garoto não pode morrer aqui, ele não pode nem sonhar nisso, a sua vida acabou de começar. É por isso que ele decide ativar a sua habilidade de sexto sentido, e junto com ela a sinestesia. Esses dois poderes ativados em conjunto acabam se misturando e rodando toda a masmorra. O objetivo do garoto com isso é achar alguma coisa, achar algo que ele possa usar, qualquer coisa que seja para tirar ele dessa situação. E vocês acreditam que o safado realmente acha alguma coisa? Um monumento brilhante. Ele não sabe exatamente porque esse aí é o único que brilha, mas, bom, pelo menos ele achou alguma coisa. O Mano Sistema aparece mais uma vez por Prota. Ele avisa que o garoto acessou registro relacionado a uma classe oculta. Rapaz, vendo isso, o moleque não entende muito bem como é assim uma classe oculta. Quem não tá nem um pouco aí para isso é o necromante. Ele diz que vai dar um fim no Prota agora mesmo. O garoto já demorou demais. Ele manda os seus Ghouls avançarem na direção do garoto. Mas aí, né, na teoria era pra ser o fim. As criaturas estão entrando no círculo, o Prota tá preso. Não tem como fazer alguma coisa, né? Mas é aí que o nosso Mano Sistema, como todo Mano Sistema possível, vai dar uma moral pro Prota. Ele pergunta se o garoto por algum acaso quer trocar de classe. Essa classe oculta que ele iria desbloquear seria Arquiteto de Masmorra. O moleque olha pra telinha azul e pergunta: como é, meu amigo? Bom, vendo a criatura já no seu encalço e já preparando aquele socão bem dado no rosto dele, o moleque percebe que não tem nada a perder. Mas antes de tomar um soco na cara, ele diz pro sistema que aceita. Ele aceita, pelo amor de Deus, tira ele dali. O sisteminha fala que, opa, era isso que ele tava querendo escutar. Pra acabar com essa agonia do Prota, a missão de tutorial vai começar a partir de agora. É aí que literalmente toda a masmorra começa a mudar. Alguns blocos sobem, outros descem, enfim, ela começa a literalmente mudar por completo. Mas sabe quem não gosta nem um pouquinho dessa bagunça toda? Pois é, o Mano Necromante que tá perguntando o que diabos tá acontecendo com a masmorra dele. Essa habilidade da masmorra nem ele conhecia. E pior, cadê aquele merdinha? Opa, tá falando do nosso Prota? O nosso Prota tá num lugar um pouquinho diferente. Dando uma olhada no perfil do garoto, a gente vê que ele já tá no nível 10, ou quer dizer, ainda tá no nível 10. Só que agora, a classe dele é nenhuma. Ele não tem a classe de antes e ainda não tem a classe de agora. O garoto, mexendo na tela do sistema, percebe que a sua antiga classe, que no caso era Observador, se foi. Será que ele realmente teve um segundo despertar? Tá, beleza. Então ele teve um segundo despertar. Mas que lugar é aquele? Será que ele realmente entrou numa zona de tutorial? Bom, a telinha aparece mais uma vez. Ela diz que o Protinha tem uma missão para conseguir mudar de classe. Ele pode usar as funções do mapa para eliminar 20 Ghouls. Esses Ghouls se infiltraram no labirinto. O garoto, para fazer isso, tem 24 horas. A recompensa? Claro, mudança de classe para classe de Arquiteto de Masmorra. Caso ele fale, a missão só vai ser cancelada. O Prota diz que entendeu todo o resto. Mas o que exatamente significa essas funções do mapa? Opa, foi ele usar essa palavra que algo apareceu na sua frente? É literalmente um mapa. O bom é que o garoto, observando aquilo, acha que é super fácil de ler. A habilidade dele buscar também ajudava bastante, né? Então meio que ele já tá acostumado com essa história de ler masmorra. Deu pra reparar que o ponto verde ali, no caso, seria ele. E os vermelhos no mapa são os Ghouls. O bom é que a maioria dos Ghouls estão separados, né? Não estão tão próximos assim. Aí dá pro moleque vir pegando um por um, caso seja necessário. O Prota comenta que, sendo assim, ele entendeu como tudo funciona. Então agora ele vai usar o mapa pra caçar os Ghouls em menos de um dia. Que no caso seria o ideal, né? Terminar antes das 24 horas. Pode até parecer loucura pra alguns, mas pra um buscador como o Prota, isso é mais que possível. Mas certo, já falamos demais, né? Tá na hora de parar de falar e começar a agir. Vamos começar a caçada sobre esses malditos Ghouls. No meio dos corredores da masmorra de tutorial, os primeiros inimigos são avistados. Claro que o nosso moleque consegue lidar até que de forma tranquila com os monstros. Depois de algumas horas, finalmente faltam apenas 4 inimigos e 30 minutos restantes. O moleque fica animado que só faltam 4, mas também só falta meia hora, né? É bom eliminar eles de uma vez do que ficar esperando. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo, quando o Prota realmente começou a enfrentar seu primeiro inimigo. O tutorial até que tava indo tudo bem, usando os dedos dos Ghouls. Ele até conseguiu uma arma. Enquanto se deslocava, o moleque ficou ativando o mapa o tempo todo, para que lidasse cuidadosamente com cada um dos seus inimigos, de forma separada, é claro. Na época, faltavam 14 inimigos e 16 horas restantes. Se continuasse assim, o Prota tinha certeza que era capaz de cumprir a missão. Mas aí as horas foram passando e os inimigos até que foram descendo também. Mas o Prota ficou esperançoso, até ver o que realmente estava perseguindo ele. Graças a Deus, pelo menos diferente dos outros Ghouls, esse cara andava sozinho. O problema é que o moleque sabia que levaria muito tempo para eliminar aquela criatura. E pior, ele nem sabia se ia conseguir de fato. Mas ainda assim, se tiver que eliminar aquela criatura, ele precisa se livrar de todos os outros primeiro. E claro, fazer isso em pouco tempo. Escutando um rugido vindo das costas, o Prota percebe que mais um Ghoul apareceu. Na verdade, ele até agradece, né? Porque assim ficou mais fácil. A criatura veio sozinho, poupou ele de procurar, então
Isso foi excelente. Excelente, até ele viu que realmente estava vindo. O Prota pensa, maldito infeliz. Tudo bem você até trazer os outros. É preocupante? Mas trazer o chefão junto, isso aí foi putaria. Ativando seu mapa. O Prota se pergunta desde quando esses malditos estão andando junto. Ele só deixou de olhar o mapa por 1 hora, justamente porque não tinha tempo. Só que olha o que acabou acontecendo, maldição. Tá, o moleque sabe que primeiro ele precisa ficar calmo e depois bolar um plano, no caso, revisar o que ele já tinha, né? Pra começar, ele sabe que só consegue lidar com 2 gols de uma vez. É por isso que a única alternativa que ele tem é sair dali. O problema é que o moleque tá cercado, né? Pra sair dali, ele vai ter que passar pelo inimigo. Infelizmente, não importa quanto o moleque pense na alternativa, ele percebe que tá em checkmate. Por um tempo, o moleque realmente pensou que conseguiria fazer isso, mas no final das contas, esse é o limite de um caçador de rank D. Não, na verdade, essa situação já é ridícula desde o começo. Se tudo isso é um tutorial pra ser um arquiteto de masmorra, então o sistema deve agir como um tutorial. O maldito deve dar algo pra ele que ele possa trabalhar. Tipo, ajuda, meu nobre, faça alguma coisa, isso aqui não é um tutorial? Bom, antes que o sistema possa agir ou fazer qualquer coisa, o nosso moleque começa a ativar todas as suas habilidades, como onda silenciosa, sexto sentido, tudo que ele tinha disponível que não fosse da sua classe, já que ela já não existia mais, ele estava ativando. Graças a esse sexto sentido, o sistema avisa que o moleque descobriu o bloco giratório, meio que ele conectou o mapa ao sexto sentido, então acabou desbloqueando essa situação. De cara, o Prota não entende muito bem o que significa isso, e o sistema explica que basicamente ele pode usar o bloco giratório pelo mapa. Pra entender melhor essa explicação, o garoto abre na correria o mapa da masmorra, e o engraçado é que realmente é como se fosse um tutorial. O sistema tá lá falando assim pra ele, gire isso aqui, miserável, gire. Bom, tentando imitar, o Prota vem com o dedão deslizando, lá ele. O importante é que realmente acaba funcionando, a parede realmente começa a girar, e acaba prendendo os outros gols lá do outro lado. Maravilha, agora sim a situação tá começando a ficar melhor. O moleque acha a habilidade até que interessante, então pelo visto é assim que utiliza ela. Isso com certeza vai ajudar a eliminar o inimigo. Depois de eliminar os gols que estavam do seu lado da parede, o Prota começa a ativar mais uma vez a parede giratória. Os gols não são muito inteligentes, então ele não sabe exatamente o que tá acontecendo, só sabe que a parede tá girando de novo. Como eles simplesmente ignoraram esse barulho, isso deu alternativa pro Prota vir pelas costas. Maravilha. Assim fica bem mais fácil eliminar o inimigo. Vamos concordar que a covardia é grande? Mas o inimigo é uma criatura doida da cabeça mesmo, então fazer o quê? E o interessante é que essa garra dos gols é como se tivesse veneno, e como o Prota tá usando um dedo como arma, meio que um gol envenena o outro. Tem os inimigos que veem a situação de longe e vem desesperado doido pra pegar o Prota, mas agora que a gente tem a habilidadezinha de girar a barreira, maravilha, pra lá. Não venha com essa de vir igual um doido não, porque senão você vai parar do outro lado. E eu posso tá errado, mas eu acho que esse aí é o chefe da masmorra, né, no caso, o líder dos gols. É isso mesmo, partindo pra cima, o Prota diz que esse aí é o último, com uma certa facilidade. Ele até consegue acertar o gol. O problema é que essa criatura também não é tão fácil assim. O maldito já agarra a cabeça do Prota. Porém, o moleque não desiste. Ele começa a usar o seu poder dentro da sua arma. Mas como ele faz isso? Eu também não sei, meu capitão. Eu sei que ele tá com o dedo de um gol, estacando em outro gol e tá usando o poder em cima dessa arma. Agora como? A gente pode questionar o processo, mas não o resultado, meu amigo. O importante é que deu bom. O sisteminha aparece falando que o tutorial foi completo. O Prota obteve a classe Arquiteto de Masmorra. Com isso, o moleque ganha 2 habilidades: Rei da Masmorra e Portal. E os gols que ele derrotou farão agora parte da sua masmorra. Bom, enquanto isso tudo tava acontecendo, a gente vai pro lado de fora da masmorra. A masmorra principal tá sem ser a masmorra de tutorial. Só que o gerente tá lá, doido pra entrar de novo. Ele grita que eles precisam resgatar o nosso garoto, mas o time diz que não dá, não tem como. Fora de ser extremamente complicado, o portal já desapareceu. Então como ele pretende resgatar o Yu? Mas é aí que de repente, ali do cantinho, alguém aparece perguntando o que tá acontecendo. Por que todo mundo tá agindo tão agitado assim de novo? O pessoal não entende como é que o maldito tá aparecendo ali. Miserável, você não tava preso? O Prota diz pra deixar isso pra lá. Esquece esse negócio de deixar preso, rapaz. Vamos tomar um picolézinho e depois ir lá bater o nosso ponto, que nós é carteira assinada. Tempo depois, quando já saímos do trabalho do Prota, o garoto ativa sua habilidade de portal. E é literalmente um mini portal que aparece. O Prota entende que essa habilidade é uma habilidade que pode prender o oponente dentro da masmorra. Pelo visto, essa vai ser a sua habilidade principal fora do labirinto. A partir de agora, pra não confundir muito, vamos chamar a masmorra do Prota de labirinto. Assim fica mais fácil. Quando eu falar labirinto, é a masmorra do Prota. Se falar masmorra, é as outras masmorras no geral. O interessante, o legal dessa habilidade de portal é que ela é uma habilidade de rank S. E o Prota não só consegue jogar gente lá dentro, do lado de fora, por essa habilidade ele também consegue enxergar como tá as coisas lá. Por exemplo, imagina só, ele larga um inimigo e consegue ficar observando daqui de fora. Mas tem um detalhezinho um pouco importante. Quando o garoto colocar um inimigo dentro da masmorra, esse inimigo por um acaso pode derrotar
derrotar o chefão, que no caso não é ele, seria aquele Rei Gol que tava antes. Só que se o inimigo derrotar o Rei Gol, ele consegue escapar da masmorra e ainda fica mais forte por isso. Então, traduzindo, tome cuidado com quem você for jogar dentro da masmorra que não tá tão upada assim. Bom, o prota percebe que o portal é invisível para outras pessoas, então isso torna mais fácil prender os inimigos ali dentro. Só que para ele sobreviver contra inimigos mais fortes, no caso isso vai acontecer bastante no futuro, ele precisa encher a masmorra com monstros mais poderosos. Só que o único jeito dele encher o seu labirinto é levando inimigos lá pra dentro, eliminando eles e usando a habilidade Rei da Masmorra. No caso isso não é nada fácil. Pra derrotar criaturas mais fortes do que ele, pra conseguir botar dentro da sua masmorra, ele mesmo precisa ficar mais forte. Pra ficar mais claro, a gente não precisa só upar a masmorra, mas sim o prota também. A gente precisa upar. Ficou engraçado, né? Parece até que o prota é um personagem de jogo. De repente, alguém se aproxima perguntando se o garoto tá pensando em algo. Essa daí é Yeonri, que até pergunta pro prota se ele gostaria de uma maçãzinha. Aceitando e pegando as maçãs, o prota pergunta pra garota se ela tá voltando da loja. Ela diz que sim. A mãe dela mandou ela trazer essas maçãzinhas pro prota e por algum acaso ela encontrou ele aqui sentado pensando. Vê a quantidade anormal de maçã dentro da sacola. O prota pergunta se tem certeza de dar tanta maçã assim. A garota diz que claro, relaxa. Ele sempre tem frutas sobrando em casa. Ele deve considerar isso uma demonstração de afeto da sua vizinha que já tem 5 anos do lado dele. O prota diz que se for assim, então tudo bem. Mas a propósito, como é que tá a escola? Tudo certo por lá? Ah, a escola. A garota não sabe muito bem o que dizer. Digamos que a escola é a mesma de sempre, sabe? Enquanto eles passavam na rua, os dois começam a escutar uma gritaria. Alguém tá pedindo pra entrar em algum lugar. Ah, rapaz, é uma mãe desesperada gritando pela filha dela. Mas a mulher diz que a sua pequena ainda tá lá dentro do hotel, olhando pro prédio. A Yeonri diz que aquilo ali não parece um incêndio. O prota diz que com certeza não é. Na verdade é uma quebra de masmorra. Quando uma masmorra é negligenciada por muito tempo, os monstros lá dentro rompem o portal e atravessam pro nosso mundo. O nosso moleque pede desculpa, mas será que ele pode pegar a maçã depois? Pelo visto, ele vai ter que trabalhar. A garota diz que claro, tudo bem, depois passa na casa dele e entrega. Mas por que isso de repente? Bom, o prota fala que ele é um agente do departamento de resgate, então não tem jeito, ele tem que fazer a sua parte e trabalhar. Os policiais da cidade já começam a isolar todo o local, mas um repara que o prota simplesmente tá atravessando sem autorização pra onde ele acha que tá indo. Dando a carteirada, o moleque diz que eu sou do departamento de resgate, meu amigo. Calma aí, meu campeão. O policial entende que ele é do departamento de resgate, mas vai entrar sozinho. O prota diz que o resto da sua equipe logo logo tá chegando. Mas de cara ele vai entrar sozinho. Claro que o policial grita que não pode e tenta impedir. O motivo é porque tem um bando de goblins vermelhos lá dentro. É muito perigoso ir sozinho. O prota tenta explicar que é exatamente por isso que ele tem que ir logo. Ele chegou a escutar que ainda tem uma criança no hotel. O policial diz que sim, até tem, mas mesmo assim. O prota diz que mesmo assim nada, meu campeão. Ele tá entrando e pronto. Como a guilda de caçadores deveria estar ali primeiro e não chegou, ele vai ter que avançar. De novo, o policial pergunta se ele tem certeza de que vai entrar sozinho. E o moleque diz que vai. Mas na verdade, não se preocupa, ele não tá sozinho. Originalmente, o portal desse hotel deveria ser concluído pela guilda Hanu. Ela que é responsável pela área. As pessoas confiam nessas guildas para concluir o portal e seguem as suas vidas normalmente. É como se o portal não existisse para elas. Só que essas guildas não dão atenção para portais que não são lucrativos. E é aí que tá o problema. Como resultado, quebras de masmorra acontecem frequentemente em portais de baixo ranking. E claro, isso sempre acaba levando a uma tragédia. Para tentar entender a situação, o nosso garoto ativa o seu sexto sentido. Assim que ele identifica todos os monstros ao redor, ele manda todo mundo parar de se esconder e partir logo pra cima. Fora que ele tem algo que gostaria bastante de testar. Foi mandar vir pra cima que mais 3 apareceram de repente. Mas o prota não se importa com isso. Na verdade, ele tá feliz. Agora finalmente vai testar sua nova habilidade. O moleque ativa o seu maldito portal. E esse portal funciona mais ou menos como se fosse um buraco negro. Ele começa a puxar todos os inimigos que estão ao redor. Os goblins, de cara, acabam não entendendo muito bem o que tá acontecendo. E sim, eles são um pouco mais inteligentes do que os ghouls. Só que isso não vai mudar muita coisa pro lado deles. Mas a quantidade de inimigo dentro do labirinto é gigantesca. Quer dizer, não é gigantesca, né? É que imagina que lá tem uns 30 a 40. E eles só são 3. O prota pensa que se fosse ele de antigamente já teria eliminado as criaturas. Mas agora ele é um mestre daquele labirinto. Então, ele tem que botar sua habilidade em prática. O Goblin Vermelho é um monstro de primeira estrela da linhagem dos Goblins. Eles são uma espécie que se move em volta do seu líder. Só que em muitos aspectos, eles também não são muito diferentes dos Goblins normais. Exceto por uma coisa. Um líder que, entre aspas, é absurdamente forte e esperto. O líder é bem esperto também. Repare que eles estão atraindo gol por gol e depois eliminando separadamente. Só que tem um detalhe, é claro que o prota não vai deixar isso acontecer. O safado começa a girar as paredes do labirinto. Aí os goblins que estavam crente que iam se dar bem e eliminar mais um inimigo,
Acabam encontrando a paredona do Prota. Só que por mais que o Prota tenha movido a parede e salvo o gol, esse tempo todo que o garoto não tava olhando, os Goblins estavam usando esse truque pra eliminar alguns Goblins da masmorra. Agora, o número de gols desceu de 14 pra 20. O Prota sabe que é ótimo os gols estarem eliminando e caçando por ele. Porém, o garoto não pode ficar desatento, não pode ficar deixando de olhar a masmorra. Senão, esses Goblins safados vão acabar eliminando seus aliados enquanto observa. O moleque até pensa que os Goblins podem continuar com esses truques baratos. Porém, isso não vai mudar muita coisa, porque dentro da masmorra, eles saem da posição de caçador e se tornam presas. Só que enquanto vai eliminando os inimigos, o moleque também vai rodando o hotel, né? Porque ele tem que encontrar a garota e mais alguns sobreviventes. Depois de andar bastante e procurar por todos os quartos, finalmente o garoto acha a bendita criança, que claro, tá bastante assustada. O Prota diz pra Melequenta que ela não precisa se preocupar, ele já cuidou de tudo. Então agora eles já estão seguros pra partir. A garota, por mais que seja nova, também é muito esperta, então pergunta se realmente o Prota eliminou todos os Goblins. O garoto diz que sim, com certeza. Mas na verdade foi de certa forma, né? Ele pegou e jogou dentro da masmorra. Mas tecnicamente, como os gols que estão dentro do labirinto também pertencem a ele, podemos dizer que foi ele que eliminou. O moleque pensa que mandar os gols pra dentro da sua masmorra, eu falei que ia chamar de labirinto, mas não tô chamando, né? Enfim, vocês estão entendendo. Foi uma boa jogada. À medida que o garoto foi subindo no hotel, ele reparou que a estratégia dos Goblins começaram a mudar. Os safados estavam começando a usar o seu olfato pra achar inimigos, que no caso seriam os humanos. Se por algum acaso ele não tivesse vindo rápido, a coitada da Melequenta já não estaria aqui pra contar a história. Do nada, uma notificação em vermelho aparece pro Prota. O sistema diz que 50% dos monstros defensores dentro da masmorra foram de ralo. A gente sabe que o Prota não pode ignorar isso. Pra evitar qualquer coisa de ruim, ele coloca a garota dentro do elevador e diz que tá tudo seguro dali pra baixo. Então ela pode ir direto pra sua mãe. A garota diz que tudo bem, mas e ele? O Prota diz que ainda tem que pegar alguns monstrinhos malvados que ainda estão por ali. Dispensando a garota, o Prota pensa que sabia. Esses malditos estão causando problema. Na verdade, não é só os Goblins, mas sim esse maldito Rei Goblin. Nesse ritmo, todos os seus gols vão ser caçados. Será que o moleque deve fazer aquele rei lutar contra o chefe do labirinto? Isso com certeza seria melhor do que deixar o número de gols cair ainda mais. Mas é melhor não, né? Melhor não, porque imagina só, o chefe perde. Isso seria um problema. O Rei Goblin sairia de lá e ainda sairia mais forte. Bom, nesse caso, já que o Prota tem que entrar de todo jeito pra testar algo lá dentro da masmorra, então ele mesmo deve lutar. Chegando lá dentro, o garoto fica surpreso. Ele percebe que o maldito Rei Goblin realmente acabou com o lugar. Pra isolar essa criatura maldita, o moleque começa a movimentar as paredes, trancando ele numa sala. Desse jeito ele vai acabar com todo mundo. Depois de chegar mais perto da criatura, ele gira de novo a parede pra ficar sozinho com o monstrão. O moleque diz que dessa vez vai ser 1 contra 1. Chega de eliminar os seus bichinhos. Não que o Rei Goblin fosse ligar pra isso. Na hora ele já grita: humano, vou matar você. Mas é claro que vocês já entenderam que o nosso Prota não é fraco na porradaria. Ele é um buscador, mas também é um real humano das ruas. Ele sabe como esquivar, se defender e lutar. Essa fala ficou meio engraçada, né? Vocês me perdoam, me empolguei. Uma das coisas que o Prota percebe é que seu corpo ficou mais leve em comparação ao cansaço que ele sente. Isso por conta do nível que ele alcançou depois de despertar como arquiteto da masmorra. O garoto subiu algumas vezes e agora já tá no nível 24. Lembra que ele tava no 11 ou 10? Seus atributos subiram. O Yu mesmo consegue sentir essa diferença. Originalmente, ele planejava testar algumas coisas e utilizar alguns gols, mas vendo que seu nível subiu, ele acha que pode lidar com essa situação totalmente sozinho. Eu tô achando que a classe do nosso garoto, ao invés de arquiteto de masmorra, vai mudar pra assassino. Vamos concordar que ele tá quase um Son Ji-woo? O moleque tá bom demais na trocação, até conseguiu atravessar os 2 braços do Rei Goblin. Claro que o rei também não é tão fraco assim, né? Ele consegue quebrar a arma do Prota só na força bruta, e depois disso devolve o golpe, indo pra cima do garoto. O Prota até toma a porrada, mas se defende, consegue pular pra longe. Na verdade, isso é perfeito, era isso que o garoto queria. Ele até agradece o Rei Goblin por ter sido empurrado pra trás. Mas será que depois disso o Rei Goblin consegue ainda manejar sua espada? Bom, como o velho já não consegue mais lutar e o garoto tá numa posição totalmente favorável, tá na hora de testar o seu brinquedinho novo. Sim, ele tem um brinquedinho novo. Foi caro, foi uns 2 milhões de won, mas na teoria vai valer a pena. Só que pra testar isso vai ser um problema se o Rei Goblin realmente estiver cansado. Se ele realmente é o rei da gangue, o devorador, o brabo, o imbatível, ele deve mostrar um desempenho na luta digno do seu posto. Ou não diga que ele por acaso tá com medo. Seria isso, é? Rapaz, escutar essa história de medo, o Rei Goblin fica puto. Ele parte pra cima do Prota igual um biruta, falando que vai trucidar o garoto. O Prota diz que talvez, mas talvez um dia, talvez por outro monstro, mas não por ele, não hoje. Por mais que o grandalhão esteja puto pra caramba, é melhor ele se concentrar em
em segurar o brinquedinho que tá acima da sua cabeça. O moleque pensa que um dispositivo de repulsão é indispensável dentro de uma masmorra. E ele realmente tá certo. Que masmorra seria essa se não tivesse um teto de espinho? Claro que não é toda a masmorra, mas um ponto específico já é o suficiente. O sistema avisa que a armadilha teto de espinho foi ativado. E lá se vai o Rei Goblin. Ô, coitado, só sobrou o bracinho com a espada. Depois de eliminar o seu alvo, as correntes do teto começam a subir de novo. Enquanto ela sobe, o Prota pensa que custou 20 mil ouros só pra instalar essa brincadeira. Mas as armadilhas são um ótimo investimento e isso ele não pode negar. Se tivesse uns 10 tipos diferentes de armadilha e o garoto tivesse dinheiro, com certeza ele comprava. Eu mesmo não pensava duas vezes. O desempenho dessa brincadeira é basicamente garantido e o garoto sabe disso. Bom, depois de eliminar mais uma criatura de um nível até que alto, o sistema diz que o nosso garoto subiu de nível. E depois de todas as criaturas eliminadas, o garoto ainda utiliza o Rei da Masmorra e agora incorpora dentro do seu labirinto o bando de goblins. Ah, rapaz, agora vamos se retirar porque nós tá cansado, né? Lutamos bastante, batemos em todo mundo, o teto já caiu, não falta mais nada pra fechar a noite. Mas como a paz do pobre dura pouco, já tem alguém chamando pelo Prota. Ah, é o gerente, que no caso é o capitão. O Prota diz que não sabia que ele tava aqui, mas o gerente fala que já tá ali há um tempão e ainda xinga o Prota, coitado. O motivo do xingamento é porque o Prota simplesmente subiu sozinho. Ele realmente cuidou de todos os goblins vermelhos sozinhos. Olha só, o moleque tá todo arrebentado, cheio de ferimento. O Prota, pra não responder nenhuma pergunta, diz que desde que ele bateu a cabeça, sabe? A memória tem ficado fraca. Ele não se lembra de muita coisa. O capitão pergunta se por acaso ele tem cara de otário. Toda vez que o Prota faz alguma cagada, ele mete que não se lembra. Todo mundo ali tá dizendo que depois que o garoto entrou, os goblins desapareceram. Então o garoto tem que falar a verdade. Foi ele, não foi? Bom, o Prota diz que talvez ele se lembre. Se um bife cair no prato dele, quem sabe? Um bife, uma cervejinha, seria uma maravilha agora. O gerente pergunta se ele por acaso tá de sacanagem. Antes que eles possam sair pra tomar uma cervejinha e comer uma picanha, alguém aparece perguntando se eles são do departamento de resgate. Esse aí é o gerente Kiwon, o representante da guilda Hanu. Ele pergunta pros dois se eles poderiam conversar por um tempo. E entre trancos e barrancos, o gerente até que aceita. Se curvando, o representante diz que primeiro de tudo, ele agradece sinceramente por eles terem cooperado e resolvido a quebra de masmorra. Mas pra ir direto ao ponto, a guilda Hanu prefere que eles se abstenham de dar alguma entrevista ou falar e comentar sobre esse incidente. O gerente não entende muito bem a história e pergunta como é, amigo. Pra ser mais claro, o representante fala que a guilda não quer que esse incidente se espalhe pelo público. É claro, eles vão compensar o hotel pelo estrago. O problema é, se as notícias sobre isso se espalharem, os cidadãos não ficariam mais ansiosos? Mas calma que ele não terminou. É com toda certeza que eles vão fazer uma grande e generosa doação pro departamento. Então, como colegas caçadores, ele agradeceria de coração se todos pudessem entender. O Prota entende que então é assim que eles silenciam as pessoas. O problema é que, bem, ele não tá completamente errado. Diferente do departamento de caçadores, que é composto majoritariamente pelos caçadores de rank D, as guildas de caçadores têm grande variedade, podendo chegar até mesmo a rank S. Por causa disso, as pessoas têm naturalmente mais confiança nas guildas dos caçadores, porque eles são mais fortes, é claro. E por isso, as guildas possuem ainda mais poder. Só que isso deixa as pessoas confiando ainda mais nesses idiotas. E a maneira que a guilda aproveita essa confiança é surreal. Isso deixa o Prota puto. O moleque não sabe se essa é uma realidade que lá na frente ele consegue mudar sozinho. Botando a mão no engomadinho, o Prota diz que, claro, com certeza. Um outro camarada caçador entende completamente. O garoto diz isso porque ele já não planejava fazer um grande alarde sobre esse incidente. E mesmo se fizesse, ia ser abafado pela associação de caçadores. Fora que diretamente pra ele, isso não faria bem nenhum. Entretanto, não quer dizer que o garoto vai deixar passar assim tão fácil. Ele diz pro engomadinho que não sabe quanto eles planejam doar pro departamento. Daqui pra frente, talvez eles tenham que limpar ainda mais a bagunça da guilda deles. Então ele vai ser totalmente honesto com seu colega caçador. Que tal 10 milhões de won, que seria aproximadamente 33 milhões de reais. Ele espera que seu amigo caçador e representante possa dar ao menos esse valor. Ele pode fazer isso, não pode? Depois de todo esse problema, já no dia seguinte, a gente tá no parque junto com o Prota, relaxando pra caramba. Após lidar com essa quebra de masmorra, o moleque recebeu 2 dias de folga. Querendo ou não, ele resolveu tudo sozinho e ainda ganhou uma grana pra guilda. Guilda não, né? Departamento. Então foi uma folga merecida. O problema é que seus colegas de trabalho estão começando a olhar de um jeito estranho pro Prota. Só que não tem por que o moleque dizer alguma coisa ainda. Um segundo despertar não seria uma boa notícia, sabe? Se essa notícia se espalhasse, as coisas poderiam ficar um pouco irritantes. Por agora, a melhor decisão que o garoto faz é ficar bem manso e gerenciar a masmorra. A primeira
primeira coisa que ele precisa fazer é utilizar ouro para reparar as paredes, o chão que quebrou, né, com aquela armadilha, e fazer os monstros reaparecerem. Isso tudo vai custar pra gente 34 moedas de ouro. A moeda de ouro é uma moeda universal para os caçadores. Isso se torna mais fácil de calcular, porque aí cada masmorra não possui uma moeda diferente, e sim uma moeda universal. O problema é que para restaurar a masmorra, as coisas ainda ficam um pouco mais caras. Eu achei que era 38, mas na verdade é 53. 53 moedinhas para deixar ela novinha em folha, convertendo para won. Isso seria mais ou menos 5 milhões e meio, quase o dobro do salário mensal do Prota. Ainda assim, o garoto já juntou quase 80 moedas até agora. Ele deveria investir pelo menos esse tanto dentro da masmorra. Tá certo, agora que esse problema foi resolvido, a gente vai partir para outro detalhe da masmorra. Quer dizer, a gente ia, né, porque alguém começa a ligar pro Prota. Uma doida que ele não entende o porquê que tá ligando pra ele no dia de folga. O moleque já avisa logo que tá de folga, é pra mulher ir direto ao ponto. A mulher diz que tanto faz, provavelmente ele só tá aí todo folgado no parque. Isso não é aproveitar de verdade. Enfim, é até bom que ele esteja de folga. Isso significa que ele vai ter tempo suficiente pra utilizar sua habilidade de busca. Será que por algum acaso ele poderia rastrear alguém pra ela? Essa daí é Lin Zhongye, mais uma parceira do departamento de monitoramento. Lembre-se que dentro do departamento tem vários setores. O departamento de monitoramento, o de agentes e tem outro lá que eu já não lembro o nome. O que importa é que a garota tá lá, esperando a resposta do Prota, mas ela nunca vem. É aí que ela percebe que o miserável desligou. O moleque tá mais preocupado com a sua masmorra, que por acaso, será que ele realmente precisa recriar todos os monstros que estão lá dentro? Bom, se ele não recriar todos, isso querendo ou não vai reduzir o seu gasto. Fora que vai ser mais rápido se ele investir pessoalmente. Porém, enquanto o moleque pensa, de novo ele recebe mais uma ligação. Aí fica difícil de pensar o que deve fazer, né? Por toda a vida ele atende, mas diz que se ela é do departamento de monitoramento, então como é que ela não consegue rastrear uma pessoa por conta própria? A garota diz que, por favor, ela compra comida pra ele. Uma linda e delicada senhora tá implorando. O Prota pensa, como assim, linda e delicada? Aonde esse satanás é lindo e delicado? Pra convencer o Prota, a garota diz que quando ele ficar sabendo quem é, vai querer procurar pessoalmente. O Prota fica puto, mas ainda fica um pouco curioso. Ele pergunta quem é essa bendita pessoa. A doida diz que é um tal de Kang Tai-san. Esse nome deixa o Prota parado. Realmente ele fica parado sem falar nada. Qual foi, Prota? Diz alguma coisa? O gato comeu tua língua? Esse cara é tão importante assim? O Prota diz que, sinceramente, ele gostaria de ver essa pessoa pelo menos uma vez, se é alguém do calibre dele. Então, usando a sua habilidade, ele vai achá-lo rapidinho. Eu só não entendo. Peraí, o Prota não perdeu o buscar? Será que só com o sexto sentido e mais as outras habilidades ele consegue rastrear o cara? Bom, fica a pergunta. Algumas horinhas depois, a gente vê os velhos jogando aquele jogo coreano, japonês, chinês, sei lá. Aquele jogo todo complicado que a gente não consegue jogar. O Prota fica lá, só observando as jogadas. Mas os velhos estão tudo puto um com o outro, porque um ganha e o outro só perde. Enquanto isso, o moleque tá lá percebendo que podia sentir isso de longe. Mas chegando perto, ele percebe que não é brincadeira. A aura do véi, meu amigo, é potente. Com uma hora dessa, esse maldito se destaca mesmo de longe, mas deixando a aura dele de lado. Será que realmente é esse cara? Ele parece bem diferente do que o Prota imaginou. Mas o outro velho que tá ali jogando pergunta por qual motivo o Prota tá ali parado. Por algum acaso ele sabe jogar Jang? O Prota diz que, sabe um pouquinho. O velhinho então pergunta o que ele deve fazer pra derrotar aquele outro velho. O Prota diz que se for pra dar algum conselho, ele acha que o velho deveria mover o cavalo primeiro. Mas é aí que de repente seu sexto sentido ativa. E o moleque vê que algo tá passando perto do seu rosto. Ai, imagina se esse moleque não desvia ou lapada seca ele ia tomar na cabeça. Os velhinhos vão até lá pra ver que diabos aconteceu. O que é aquilo? Oxe, rapaz, é uma peça do jogo? O coroinha que o Prota tá procurando diz que vai falar só uma vez pra ele. Ele pode até ignorar que o garoto se aproximou dele com segundas intenções. Só que antes do velho terminar de falar, o Prota percebe que... não tem dúvidas, é ele. Um dos únicos classe S da Coreia. Esse velho é conhecido por ser um caçador que transforma tudo que tem nas mãos em arma. O velho termina de falar que não vai ignorar se o garoto der outro palpite no seu jogo. Se fosse um palpite bom, talvez ele até ficaria calado, mas um palpite inútil? Não, ele não vai tolerar. A sorte do Prota que tempos atrás ele já tinha avisado onde o velho tava. E a garota finalmente aparece chamando pelo seu mestre. Na verdade, mestre eu já não sei dizer. Ela chama ele assim, mas às vezes nem é. É só forma de respeito, né? Enfim, o velho pergunta se o Prota também é do departamento de monitoramento. O garoto diz que não. Na verdade, ele é um buscador do departamento de resgate. O velho diz que ele tem até que bons movimentos pra um simples guia. O Prota diz que fazer o quê, né? Seu defeito é ser talentoso demais. O velho diz que até pode ser, mas ele ficaria melhor ainda se não fosse a sua língua. Enfim, sorte que a mulher aparece e pergunta o que seu mestre tá fazendo ali. Ela procurou por ele por todo lugar. Ela procurou porque justamente os estagiários já estão reunidos e estão esperando por ele. O velho diz que certo, tá bom, eu vou voltar. Se virando pro Prota, a garota agradece. De certa forma, ele achou uma pessoa que nem o departamento de monitoramento achou. Foi por acaso ele que o escondeu? Não, o Prota diz que nada, porque ele é altamente capacitado. Enfim, o seu trabalho já tá feito. Agora ele tá indo. Só que
por favor. Ela não deve esquecer da comida que prometeu. Porém, do nada o velhinho pergunta pra onde o prota pensa que tá indo. Esse pivete arrogante achou que já tinha acabado? Ele é um caçador do departamento também. Então vai vir juntinho, juntinho. O velho diz isso porque quer verificar se essa arrogância dele realmente vale a pena. Bom, é explicado pra gente que mesmo você sendo despertado, você tem uma capacidade máxima. Isso significa que não importa o quanto o rank C se esforce, ele nunca vai deixar de ser um rank C. Entretanto, o sisteminha não define tudo, mas ainda temos as artes marciais. Elas não podem ser medidas por meros números. Ah, rapaz, quem tá dizendo isso pra gente é o velho. É o safado que tá explicando. Ele diz que, em outras palavras, você pode ficar mais forte dependendo da sua capacidade com armas. E é por isso que eles, os caçadores do departamento, estão ali hoje. Isso pode ser pros outros, mas não pro prota. A única coisa que o garoto quer e tá pensando é em explorar a sua masmorra. Apontando a espada pra um garoto, o velho pergunta pra ele há quanto tempo ele tá fazendo o treinamento. No caso, o treinamento do velho. O garoto responde que já faz 4 meses que tá treinando. A rapaziada reconhece o moleque que tá lá na frente. Ele é um dos poucos calouros de rank B do departamento. Então, tipo assim, será que o departamento, não as guildas, o departamento, ele ainda assim tem membros de rank B? Porque rank B, querendo ou não, pô, é top 3. Ou será que ele tá só sendo treinado pelo departamento e depois vai pra alguma guilda? Pode ser isso, né? O velhinho diz que o garoto tem potencial e é por isso que ele tá ali agora. Mas se ele tem potencial, então tem que ter a capacidade de responder uma linda perguntinha. O que ele acha que é necessário pra manejar uma espada apropriadamente? Respondendo, o moleque acha que na verdade, pra você ter uma boa proficiência, você precisa ter uma força imparável e, claro, uma compreensão das suas próprias habilidades. O velho escuta isso e até que aceita. Mas então se volta pro prota, o pirralho arrogante, e pergunta pro garoto o que ele acha. O prota diz que sem pensar muito na resposta, ele acha que é a vontade de empunhar a arma. O pessoal da plateia não entende muito bem o que há com aquele garoto. O Sion, no caso o adversário, que tá do lado, parece ter dado uma resposta melhor. O velho fala que parece que o prota respondeu sem muito cuidado. Ele tem certeza dessa resposta? O garoto diz que sim, ele tem certeza. O velho diz que pra uma atitude com uma expressão tão descuidada, o garoto realmente é arrogante. Entretanto, essa realmente é a resposta certa. O prota já esperava por isso. Quem não gosta muito é seu companheiro que tá ali do lado. O moleque fica puto, na verdade. Ele deu uma resposta bem mais elaborada, com um significado profundo. Já a do prota foi rasa e superficial. Ele grita, chamando o mestre, perguntando como a resposta dessa pode ser a certa. Mesmo deixando de lado que ele sequer é um estagiário e tá ali, o seu aluno, infelizmente, não pode aceitar isso como resposta. O prota, que não entende nada, começa a se perguntar o porquê que o moleque tá agindo assim. Isso tudo só por causa de uma pergunta? O velho diz que esse é um lugar que qualquer um, com as qualificações certas, pode ficar. Isso é diferente do seu planejamento inicial, mas já que é assim, ele dará um outro teste para cada um deles. A única coisa que precisa ser feito é provar a resposta de cada um nesse teste. Será que eles aceitam? Imediatamente, o moleque que tá puto pra caramba aceita, mas o prota diz que não é pra ele, tá tudo bem, ele não quer não. Bom, o velho diz que se for assim, então ele não vai ter outra escolha, a não ser escolher o jovem grandão como planejado. Mas será que o prota tem certeza disso? Passar no teste significa se tornar o seu discípulo. Rapaz, aí a brincadeira muda um pouco. Ser discípulo de um rank S? A coisa ficou um pouco mais interessante. O prota sabe que além de ficar mais forte, é a chance de subir em uma posição mais alta. É aí que o velho se vira pro prota e pergunta se agora ele tá mais motivado em aceitar o desafio. Que você acha, velhinho? O moleque até confessa que, bom, não é a vontade inicial dele, né? Ele queria mesmo mexer na sua masmorra, mas não dá pra ignorar de se tornar um discípulo de um rank S, então ele aceita, meu amigo. O velho diz que o teste é simples. Os dois devem utilizar a habilidade que o velho vai passar agora pra eles. Depois disso, eles devem quebrar o máximo possível da pedra etérea. O que conseguir quebrar mais, claro, será o campeão. O prota pensa nessa maldita pedra etérea. Ela é uma pedra imbuída com poder mágico e só pode ser achada no templo. Apenas despertados poderosos conseguem quebrar de fato uma dessas. Mas o que o velho quis dizer com passar habilidade? Bom, seja lá o que for, não importa muito. Essa é uma oportunidade que o prota não pode perder. A posição de discípulo será dele. O velhinho se aproximando diz que a partir de agora vai passar a sua habilidade. Mas é claro, se eles não sentirem nada, devem ter em mente que serão desclassificados imediatamente. Começando a passar, o velho começa a soltar uma aura gigantesca e realmente o sistema fala que detectou a aura da espada. O problema é que para passar essa habilidade não é tão fácil assim. O prota, coitado, mal consegue respirar. Mas é engraçado que é possível fazer isso apenas com aura. Mas será que a única coisa que ele precisa fazer é aguentar isso para receber essa habilidade? Porque, tipo, isso é tão estranho. É como se ele fosse perder a consciência a qualquer momento. Porém, ao mesmo tempo, ele consegue ver algo. Uma lança engraçada, que na verdade tá começando a se desfazer. Bom, o que importa é que a habilidade foi adquirida. O prota conseguiu a mente serena e também materializou a lança do Rei Dragão. O velho
velho diz que pelo visto, pela expressão dos dois, ambos têm o que é necessário para se tornar o discípulo. Os dois podem se orgulhar disso, porque normalmente as pessoas não sentem nada, ou então desmaiam assim que sentem. Mas enfim, agora que os dois já têm o poder, quem vai se provar primeiro? Segurando uma espada gigante. Quer dizer, não tão gigante assim. O maluquinho lá raivoso diz que vai primeiro. E vocês sabem quando o cara tem uma espada grande, né? O que ele quer comparar? Sempre é pra compensar o negocinho. O imbecil diz que vai tirar do Prota qualquer motivação. É por isso que ele aceitou vir primeiro. Essa teoria do Prota, que é tudo pura força de vontade, é maluquice. Idiotice. Fora que ele é meio suspeito desde que entrou com o velho. Ele nem sabe como é que o Rank D conseguiu chegar ali. E pior, conseguiu herdar a habilidade. Provavelmente é um cara que comprou o seu caminho até ali. Mas tudo bem, porque na cabeça do raivoso, a única coisa que ele precisa é se provar com a sua força. E realmente, ó, ele até dá uma porrada muito boa. A pedra, sai metade, digamos assim. Calma lá que eu também tô falando besteira, vai. Romper quase metade da pedra também é muita coisa. Agora, se virando pro Prota, o velho percebe que ele masterizou a lança do Rei Dragão, voltando depois de quebrar a pedra. O valentão pergunta onde o Prota pensa que vai. Por que o Júnior tá tentando roubar uma vaga de um veterano sem nenhuma tática? Ele realmente acha que vai conseguir? Mas o Prota pergunta como é que a pessoa pode viver se estiver sempre pisando em ovos. O velho fala pros dois pararem de brigar. Briguem depois, quando já estiverem sozinhos. Agora vamos logo pro teste. O Prota na verdade só retrucou, porque esse cara tava enchendo o saco dele. Até que dá pra admitir que o cara realmente é forte em termos de força bruta. No entanto, isso não é só sobre força. É um teste pra provar a própria resposta do Prota. Fora que o velho confirmou que o que ele falou tava certo. Era a resposta correta. Tudo aqui se volta sobre a vontade de empunhar uma arma. O moleque até que respondeu de forma leviana, mas ele fez isso porque a resposta realmente era certa. Mas então fica a pergunta, por que ele empunha a sua própria arma? A resposta na mente do garoto já tá clara. É pra se tornar igual àquela pessoa. A pessoa que o salvou. Ele quer que muitas pessoas sintam a mesma esperança que ele sentiu no passado. Foi esse o motivo dele ter se tornado um caçador do departamento. Só que pra chegar no seu objetivo, ele vai precisar se tornar mais forte do que agora. É por isso que ele consegue ativar a habilidade Fogo do Dragão Perfurador de Corações, graças à motivação de saber o porquê empunha uma arma. Ver aquilo deixa todo mundo surpreso. É muito poder. Até o velho confessa que por essa também não esperava. Seu adversário então começa a pensar que porcaria é essa? Da onde esse miserável tira toda a força? Se aproximando do seu inimigo, o Prota até pede desculpa por isso. Parece que o Júnior vai ter que roubar a posição do seu veterano, pelo menos dessa vez. O velho diz pro Prota que armas e habilidades são meras ferramentas. Não importa que arma tenha, você deve conhecer a si mesmo. Só assim vai liberar o seu verdadeiro poder. Essa é a resposta do Prota, só que bem mais trabalhada. Mas enfim, o que importa a partir de agora é que o Prota se tornou discípulo do velho. Se tornou discípulo de um classe S. Ah, rapaz, o público vendo tanto poder assim vai à loucura. Antes eles até estavam desmerecendo o garoto, mas agora, com essa exibição não dá pra negar. Mas deixando o nosso grupinho de lado indo pra outro lugar, esse Pela Saquaí tá falando que avisou. A Yonhei que não saiu quando ele falou que era pra sair. Isso tudo vai acontecer porque ela não ouviu. Rapaz, quando esse cara souber de quem essa garota é... Tudo bem que por enquanto ela não é nada do Prota, mas eu já sei que ela vai ser namorada dele. Então não vai ter jeito, né? Eles vão bater nela, o Prota vai ficar puto e vai bater em todo mundo. Pelo visto a gente vai ter que solar a figurante. Uma outra garota diz que como sua colega de classe, isso parte o coração dela. Ver a garota nesse estado, isso tudo por conta de um pouco de curiosidade. Ela realmente queria ajudar a outra amiga dela tanto assim, e por mais que quisesse, ela deveria pelo menos saber com quem tava lidando antes de ajudar. O que a garota vai fazer agora que se meteu com o Jintai? Não, eu até entendo realmente, garoto. Olha, tipo assim, o que ele tava fazendo era muito errado e isso não tem explicação. Mas precisava vir dando um tapão na cara dele? Não poderia ter dado só um empurrão ou algo do tipo? Tinha que meter ele o mãozão mesmo? Agora tá aí, ó, amarrada com caba, ele doido pra te dar uma mãozada e até o Prota chegar, com certeza ele vai conseguir fazer. Esse maldito do Jintai ainda diz que é uma pena. E agora? Ela não vai ter amigos nenhum pra poder ajudá-la. Está completamente sozinha. A outra amiga que ela tentou defender pulou do prédio por vontade própria, bem entre aspas, e agora tá internada no hospital. E escutar isso deixa a Yonhei furiosa. Saber como tá o estado da sua amiga. Mas o Jintai não tá nem aí. Ele fala pra garota não olhar pra ele desse jeito. Com esse tipo de olhar. A vontade que ele tem é de bater mais ainda nela. E ó, eu avisei que ela ia tomar umas sarrafadas antes do Prota chegar. Mas tá bom, vai batendo, vai batendo. Quando o nosso garoto chegar, eu quero ver tu bater na frente dele, seu miserável. De repente, alguém se aproxima chamando o garoto de jovem mestre. O Jintai diz que essa pessoa, pelo visto, chegou bem cedo. Esse babacão aí é um caçador de rank B, que pelo visto trabalha pra esse maldito. Bom, o babacão diz que agora eles têm que partir. E claro, a garota com certeza não vai fugir. Ele também avisa que o rank B tem que vir logo atrás. Curioso, o rank B pergunta pra onde eles estão indo. O Jintai diz que é pra um lugar vazio. É por isso que ele foi chamado. Um lugar onde eles vão poder brincar até satisfazer os seus corações. Deixando o grupo de lado, indo lá pro departamento. Alguém comenta que deve ser ótimo. O Prota se tornou um discípulo de um caçador
caçador Rank S. O mestre dele até falou pra pegar a arma que quisesse. Porém, ele tem certeza que vai ficar com aquela? Essa arminha aí vai ser o suficiente? O prota responde que com certeza. Ela é tudo o que ele precisa. Na verdade, pro garoto, aquela ali é a melhor arma que existe. O motivo é que ela é uma lança da evolução. O rank pode ser até normal, mas a habilidade dela é um pouquinho diferente. A maldita evolui pra uma forma que condiz com a vontade do usuário. Então, se o prota quiser pra caramba eliminar alguém, adivinha, ela vai ficar forte pra caramba também. A sua parceira diz que, enfim, tanto faz. O que ela realmente não entende é porque tem tantos eventos estranhos hoje. Ela já passou do seu horário de CLT e ainda assim não conseguiu bater o ponto. O prota diz que mais ou menos, que ela também não trabalhou isso tudo não. Até então ela só ficou olhando. Isso conta como trabalho? Bom, a partir dali é do departamento de agentes. Ela infelizmente não pode entrar. Claro que a garota fica puta com isso, mas não pode fazer o quê? Lá dentro, a gente vê uma pessoa perguntando sobre o chefe Yu. Ela diz que precisa falar com ele por um momento e depois vai embora. O guarda diz que infelizmente, civis não podem passar por ali. Se de fato for urgente, ela deveria ter ligado pra ele. Mas a mulher diz que veio pessoalmente, porque justamente ele não atende o telefone. Mas aí é que o prota chega perguntando o que aconteceu. A mulher vem desesperada, gritando por ele. E o prota diz calma, o que houve de errado? Apertando muito firme a roupa do prota. A mulher diz que a sua Yonhe, a sua não, a Yonhe deles, foi raptada e rastejada diretamente pra faixa amarela. Ah, rapaz, aí não dá, né? Aí vocês invocaram o capeta. O moleque já se transforma e pergunta quem foi o maldito que fez isso. Indo pra essa tal zona amarela, alguém pergunta pro Jintai se ele tem certeza que ir ali é seguro. O Jintai responde que não é seguro, mas é por isso que eles trouxeram um caçador de rank B. Isso vai além do que eles precisam, mas o motivo real pra eles estarem ali é pra ver se essa garota consegue realmente lutar contra um monstro. Realmente não, né? Porque claro, ela não consegue. É uma civil comum, mas vai ser engraçado de ver, pelo menos pra eles. O Jintai, agarrando na garota, pergunta se por acaso ela tá com medo. A garota não precisa se preocupar. Ele ouviu dizer que os monstros daqui são fracos, fora que ela vai lutar com a mesma convicção que tinha quando bateu nele, não vai? Se bater nos monstros com essa mesma vontade, é certo que ela ganha. A garota, desesperada, começa a correr, mas o Jintai dá ordem pra que o caçador rank B segure ela. Segure não, né? Só não deixa escapar. Na cabeça da garota, pelo que ela conhece, o idiota, ele realmente vai fazer ela lutar. É por isso que ela correu, pra achar um jeito de fugir. É claro que a garota não quer morrer, só que o maldito caçador rank B chega mais perto e bota o pé pra ela cair. A coitada vai de cara no chão, sem nem mesmo ter oportunidade de fuga. A garota começa a gritar, implorando por ajuda, perguntando se de fato tem alguém por perto. Mas a outra mulher pergunta o porquê que ela tá gritando. Só tem eles ali. Quer dizer, eles e alguns monstrinhos, né? O rank B avisa pra todo mundo que tem algo vindo. Todos devem ficar atrás deles. A garota pergunta se o que tá vindo são de fato os monstros. E mesmo se for, o Jintai falou que são fracos, então tudo bem. Vixe, rapaz, eu acho que eles não são tão fracos assim, não. A garota já tomou um tirambão no peito. Fora o tirambão, parece que ela tá sendo envenenada. O rank B fala pro jovem mestre que eles devem voltar imediatamente. Mas o Jintai só começa a berrar igual um bebê chorão, perguntando o que foi isso. Na verdade, eu acho que nem o caçador rank B sabe. Ah, mas elas aparecem pra gente, são Stinghawk. Um monstrinho que parece bastante uma vespa. Só que tipo assim, uma vespa bem grande, bem raivosa e um cu-ferrão muito venenoso. Já também chegando na área amarela, o prota agradece alguém por telefone por ter atendido o seu pedido. Ele ouviu dizer que essa pessoa que tá no telefone foi quem falou pro seu chefe aonde a Yonhe está. Do outro lado da linha, a pessoa só diz que tava fazendo seu relatório de uma missão pessoal. Enfim, ele não sabe exatamente por que o prota quer ir sozinho. Mas cuidado, pelo amor de Deus. Esse camarada aí é o Kang Jeong-min, do departamento de combate. Ah, Blade, mas não só tinha 3 departamentos? É, tinha, e eu não lembro desse de combate aí não. Mas se estão falando que tem, é porque tem. O prota diz pro cara não se preocupar. De qualquer forma, esse lugar realmente parece bastante péssimo pra se viver. A Zona Amarela é uma zona isolada, onde a área saiu do controle após uma quebra de masmorra. Os monstros dessa zona não são muito fortes. O problema é que eles são bastante espertos. Ou pelo menos foi isso que o prota ouviu dizer. É isso que torna eles realmente difíceis de lidar. Apesar de o prota ter lutado contra vários, ainda tem bastante deles. É engraçado que eles parecem ainda mais fracos do que os goblins vermelhos. O real problema é isso, a inteligência. Eles cercam, emboscam, fogem. Só que por mais que sejam muito fracos, se você não for um despertado, se torna extremamente difícil você sair dali vivo. É por isso que o garoto precisa salvar Yonhe o mais rápido possível. Só que quanto mais ele avança, mais ferrões vêm na sua direção. O garoto sempre tem que tomar cuidado pra onde pisa. E sempre olhar pro alto, claro. Vira e mexe, ele bate de frente com um grupo enorme. Pra tentar ganhar mais tempo, ele ativa sua habilidade de portal. O problema é que as criaturas continuam correndo na direção do nosso garoto. Elas podem não perceber, mas ele tá sem tempo, sabia? Se possível, será que tem como chamar todos os monstros de uma vez pra enfrentar ele? Assim, pelo menos o moleque poupa tempo. Vendo que não adianta
adiantar muito, mas pelo menos um grupo já se acumulou. O garoto percebe que as criaturas têm bastante amiguinhos. Eles podem ser bastantes, mas não são nada amigáveis. Todos começam a disparar ferozmente em direção ao Prota. Depois de um tempo, o moleque manda todo mundo pra dentro do portal. O problema é, a situação tá começando a ficar um pouquinho perigosa. Por enquanto tá tudo bem, mas o problema é que os monstros do labirinto estão começando a diminuir. Na verdade, já diminuiu bastante. Estão em 18 de 35. Se ele mandar mais inimigos pra lá, a masmorra vai começar a colapsar. O problema é que ainda são muitos pro moleque lidar sozinho. Nesse caso, não tem jeito. Ele vai ter que usar algo especial. Um recurso especial, digamos assim. Ele até pergunta pro inimigo se por algum acaso eles gostam de brincar com água. Eu acho que não muito, né? Já que eles voam. Mas isso é perfeito. Aí o problema já é deles. O moleque vai usar a carga de água, que é no caso, pegar o portal e jogar literalmente pra dentro da água. Pode ser uma estratégia meio primitiva, mas ainda é muito eficaz. Depois de eliminar alguns goblins vermelhos, as vespas estavam lá andando tranquilamente, até escutar um barulhinho de água. Quando foram ver, já é tarde demais, meu amigo. O que tinha de água nessa masmorra não é brincadeira. O problema é, a água também acaba atingindo seus aliados. O bom é que provavelmente os goblins sabem nadar, né? Então fica tudo mais fácil. Eles não vão morrer de afogamento. Vendo como é que ficou sua masmorra, o Prota só pensa que vai ser um saco pra reparar isso tudo. E claro, bastante caro. Era por esse motivo que ele não queria utilizar esse método. Mas até que dá pra entrar dentro da masmorra, ativar o portal e botar tudo pra fora de novo. Só que mesmo assim, o sistema ainda assim vai cobrar caro. Só pra deixar tudo sequinho, meu amigo, aí vai tempo, viu? Mas bem, agora que a missão já foi cumprida, tá na hora de seguir ao resgate. Pelo menos agora tá tudo quieto. E o rio tá seco de tanta água, oh meu Deus do céu. O moleque literalmente roubou a água inteira do lugar. Mas enfim, voltando ao grupo de babacão, todos os 4 sobreviventes estão correndo à beça. O Jintai até pergunta até quando essas criaturas vão continuar perseguindo. Fora que seu caçador é um caçador rank B. Ele não deveria ser mais útil? Não deveria acabar com esses insetos? O caçador diz que pode até ser, mas são muitos pra ele dar conta sozinho. O Jintai manda o caçador ficar calado. Ele já tá puto porque eles estão perdidos. E ainda por cima tem um caçador inútil. Como se a brincadeira já não tivesse boa o suficiente. Mais um do grupo vai de ralo. Oh, maravilha, esse aí pode ir de ralo mesmo que eu não gosto. O problema é, agora que ele foi eliminado e o caçador tá lidando com outros monstros, o que esses dois vão fazer, hein? Como é que vão se defender? Desesperado, Jintai avisa ao caçador rank B que tem mais malditos na sua frente. Só que é complicado, né? Tipo, o caçador rank B deve estar lidando com os 5 de uma vez. Como é que ele vai conseguir ajudar a tempo? O pior é que esse Jintai é um merdinha mesmo, né? Eu vou te falar, maluco, que raiva que eu tô desse garoto. O maldito pegou a futura mulher do nosso protinho e colocou na frente dele pra ela ser picada primeiro. Bom, a sorte é que alguém acerta a criatura. A garota não consegue nem entender o que de fato aconteceu. Ela já meio que tinha aceitado a sua morte. O Jintai, por outro lado, pergunta o que é isso. Um caçador do departamento, é isso mesmo? O Prota responde que então, pelo visto, foi ele. Foi esse maldito que trouxe a sua Yonhe pra cá. Rapaziada, dessa vez eu vou finalizar o vídeo de uma maneira um pouco diferente. Mas espero que vocês tenham gostado da obra nova. Se quiserem, claro, eu vou trazer continuação. Não esqueçam de comentar, compartilhar, deixar o like e hypar também, né? Pra dar aquela moral pro canal. E se quiserem ver mais dessa obra, vai ter lá na Blade Toons. Então é só correr lá e escrever Arquiteto de Masmorra de Rank Nacional. Mas é isso, fui!